Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí para falar sobre o empate entre Atlético Paranaense e Palmeiras, 2-2 na Arena da Baixada, e falar um pouco sobre a covardia que foi feita, né, pessoal? Porque o que aconteceu ali naquele lance do pênalti, onde o Endrick levou aquela cotovelada e o árbitro foi lá no VAR, viu o lance, marcou o pênalti acertadamente, mas não expulsou o jogador do Atlético Paranaense. Isso foi uma covardia, pessoal, uma cotovelada daquela. Não expulsar o jogador do Atlético Paranaense foi uma covardia feita com o Palmeiras nesse lance. Antes de soltar o vídeo aí, aquilo que os comentaristas vão falar, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Deixa os melhores ganhar. Foi mais uma vez o que se passou hoje. Nós entendemos que é mau para o sistema o Palmeiras ganhar 2 anos seguidos. Entendemos isso. Mas se virmos em todo o mundo, em toda a Europa, há sempre 2, 3 que ganham sempre, porque são os melhores. Trabalham para ser os melhores dia a dia, que é o que nós fazemos. Mas o que aconteceu hoje foi uma vergonha, simplesmente uma vergonha. Como é que aos 3 minutos se condiciona um jogo onde está a olhos de todos, e depois vem justificar com faltas e faltinhas. Não é por acaso que o Palmeiras é o clube com menos lesões, e este ano está a ser inacreditável as lesões traumáticas, porque passam dos limites das regras do jogo, sistematicamente todos os jogos, mas estamos cá para trabalhar, para continuar a trabalhar. Não expulsam um jogador, dá amarelo ao Garcia por tardar uma lateral inacreditável. O Brasil é especialista em perder tempo, por isso é que na Europa não se vê jogos do Brasil, porque muitas vezes parece mais teatro do que futebol. Bom, a gente tem a placa aqui, mas eu não tenho placa, mas eu quero falar sobre o que o João Martins falou ontem. Hoje eu perdi umas 6 horas conversando com os amigos meus lá em Portugal e a gente entende um pouco. O Palmeiras hoje é perseguido, mimado, chorão ou realmente é prejudicado? Cicinho já colocou primeiro, então eu vou em você, Cicinho. Chorão. Chorão. Quanto estava o jogo do Palmeiras contra o Atlético Paranaense no início? 0-0, começou assim. Não, tá, e depois o Palmeiras fez quantos gols? 2-0. Começa 0-0. Tá, começou 0-0 e depois? 2-0. Deu 2. 2-0. E aí o treinador, ele não fala que ele é incompetente, que ele poderia ter armado uma outra postura de time para não tomar gol. Então o Palmeiras é sempre colocando na arbitragem. Você vai ver, quarta-feira já tem jogo contra o São Paulo, vai lembrar da Copa do Brasil do ano passado, que foi eliminado. Não, mas já tá lembrando. Já tá lembrando. Entendeu? Então é muito chorão. Essas portuguesadas vêm pra cá também numa choradeira lascada. Vai pra Mimado, lá, mano. Acho que é mimado, Theo. Vamos lá, por partes. Com relação aí à declaração do João Martins. Eu acho que ele tem razão na reclamação, tá? Eu acho que ele tem razão na reclamação pelo simples fato do Palmeiras ter sido prejudicado naquele lance do Zé Ivaldo. Era para ele ter sido expulso. Ok. Quanto a isso, concordamos. Ponto. Então, houve já um erro da arbitragem ali. Só que quantos erros também aconteceram dentro do Campeonato Brasileiro que também beneficiaram o Palmeiras? Se eu não me engano, aquele jogo Palmeiras e Fortaleza, foi um pênalti no Rony ou no Dudu, para mim não foi pênalti. Não foi pênalti. Inclusive, pênalti esse que abriu o placar contra o Fortaleza, e depois aí o Palmeiras acabou fazendo 3, 4, enfim, e ganhou bem. Porém, aquele lance em si abriu o placar para o Palmeiras. Sem contar que no Campeonato Paulista teve um lance também de pênalti a favor do São Bernardo, que também não foi marcado. Então, é aquele negócio, a banca dá, a banca toma. A arbitragem é ruim para todos os times, mas quando o cara chega numa entrevista coletiva, Theo, e fala que sabemos como é que é o sistema e tudo mais, o que ele está insinuando? Ele está fazendo uma acusação. Eu acho que nesse caso, ele não pode fazer isso, porque ele coloca em xeque a credibilidade de um campeonato. Quer dizer, o clube dele que participa desse campeonato, tem patrocinadores investindo pesado, ele vai colocar que o campeonato, sabemos como é que funciona o sistema? Eu acho que é uma acusação grave. E se não tiver provas, cara, fica numa situação complicada. Ô, Assunção, por que você acha que é prejudicado? Você concorda com o João Martins? Não é que eu concordo. O Palmeiras, no último jogo, ele foi prejudicado e vem sendo prejudicado em alguns jogos. Concordo com o Mano, que também teve jogos aí que ele foi beneficiado, mas se colocar na balança, ele foi mais prejudicado do que beneficiado. Então, por isso que eu acho que essas declarações do João Martins
Concordo mais uma vez com o Mano. Falar que o sistema está contra o Palmeiras, ou seja, não é verdade, né? É manchar o Campeonato Brasileiro, um campeonato super difícil que Sheik jogou fora, Cicinho jogou fora, eu joguei fora, e a gente vê o quanto é difícil o Campeonato Brasileiro, né? Porque jogamos fora e muitas vezes a gente joga um clássico e só vai jogar outro clássico depois de 3 jogos. Agora aqui no Campeonato Brasileiro, toda hora é clássico. Então acho que o Palmeiras foi mais prejudicado do que beneficiado. A gente vai começar a falar do Palmeiras, mas eu queria falar sobre as declarações do João Martins. Eu tenho uma gratidão eterna com o torcedor do Palmeiras, porque numa fase complicada da minha vida eu recebi muito carinho, mas isso não impede de eu dizer algumas coisas. Lá em Portugal, nos últimos 15 anos, nós tivemos 2 escândalos da arbitragem, o apito dourado e o apito final. Um com relação ao Porto, outro com relação ao Benfica. E aí nada foi resolvido, ficou tudo como pizza. Então, quando ele fala que o futebol brasileiro, ele de repente não é transparente, em Portugal também não é, seu João Martins. Outra coisa, a Juventus estava envolvida em escândalo, agora há pouco. Tivemos também problemas com outros times da Itália, problemas com o Barcelona. Então você via aqui falar, olha, lá na Europa não se vê o futebol brasileiro. Sabe por que não se vê o futebol brasileiro, seu João Martins? É porque a gente não tem, concordo quando o senhor fala que a arbitragem brasileira é ruim e que as coisas na CBF, elas poderiam ser melhores. A gente não tem o futebol brasileiro em mais países porque a CBF não consegue vender. Como a CBF faz aqui com as competições nacionais, que não tem licitação, que é um jogo que a gente sabe para onde vai. Então, seu João Martins, se você olhar para trás, você vai ver que o Corinthians já foi campeão 2 vezes seguidas, que o São Paulo já foi campeão 3 vezes seguidas, o Flamengo acabou de ser campeão 2 vezes seguidas, e tem outros times também que já venceram. O Palmeiras, na época da Parmalat, foi campeão 2 vezes seguidas. Então, quando falar e falar assim, olha, tem um esquema contra o Palmeiras, então apresente as provas. Não faça como em Portugal, que tudo foi para debaixo do tapete e nada foi resolvido, inclusive com interferência do Ministério Público português. Estamos conversados? Vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras que acabou empatando com o Atlético Paranaense e, diferentemente do trabalho, o Emerson, do Abel Ferreira, entrou com o time reserva. O Abel, às vezes, poupa 2, 3, 4 jogadores, mas contra o Atlético Paranaense acabou poupando mais jogadores. Praticamente era um time reserva, né? O Palmeiras tem um elenco muito qualificado, né? Theo, troca 2, 3 peças, não muda muita coisa. A qualidade e o treinamento, entrosamento desse elenco, que já deve ter aí umas 3 ou 4 temporadas, né? Mostra a grandeza do Palmeiras. Agora, Theo, se o Palmeiras não abrir o olho e não for com força máxima, e o seu Abel e sua comissão técnica parar de mimimi, de ficar... Só uma outra coisa, Emerson, em cima do que eu falei. Lá em Portugal é normal treinador ficar perturbando o árbitro e ser expulso. É normal isso. O Sérgio Conceição, que hoje é um dos maiores treinadores em atividade lá em Portugal, já foi expulso várias vezes. Pois é, e o torcedor palmeirense, já há algumas reclamações por parte aí da organizada, da Mancha Verde, Hotel, em relação a tanta fuleira por parte da comissão técnica que é do Abel. Então, seu Abel, converse com a sua comissão, volte a fazer o lindo trabalho que vocês vêm fazendo aí há um tempo já, foca no futebol, que inclusive o futebol do Palmeiras, que para mim ainda continua sendo o melhor, o mais bem jogado do Brasil, está deixando a desejar. Então foca no futebol. Assunção, você que vestiu muito bem a camisa verde do Palmeiras, como é que você vê esse confronto de quarta-feira contra o São Paulo? E se o Palmeiras, você vê que já entregou o Campeonato Brasileiro? Não, o Palmeiras não entregou esse Campeonato Brasileiro. É certo que já não está na mesma pegada de campeonatos anteriores. Sheik tem toda a razão do que falou. A comissão técnica, principalmente o Abel, que é o seu treinador, ele tem que saber que, volto a falar, o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo. Então, cada jogo é um clássico. Então, você não pode poupar os seus principais jogadores toda hora. Né? Você tem que botar os caras para jogar. Se você quer ganhar o campeonato, você tem que colocar os melhores para jogar.
né? O cara joga 2, 3 jogos, igual o Cicinho falou também. Na nossa época a gente jogava toda hora. Domingo e quarta a gente jogava e brigava pra jogar. E brigava quando o treinador não colocava a gente pra jogar. Então, ou seja, os caras têm que jogar, os melhores têm que estar em campo. A equipe tem que saber que aquela equipe é a equipe titular. Não tem esse negócio de todos são titulares, não existe isso. Na minha época, na época do Sheik, do Cicinho, certeza que não existia. O treinador tinha um time titular, era aquele que ia jogar e se alguém se machucasse, entrava o outro que estava à disposição. Mas essa semana tem um jogo. Quinta-feira. Quarta? É quinta? Quinta, né? É Quarta-feira. Quarta-feira tem um jogo. Se o Palmeiras não ganhar, você pode ter certeza que vai ter manifestação. Como já tá tendo. Já tá tendo. Mano, nos últimos 9 pontos no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras conquistou 1. E a gente já conversou aqui, às vezes quando as coisas não estão indo bem dentro de campo, sempre tem uma coletiva para desviar o assunto. É pouco. Para um time como o Palmeiras é muito pouco. Pouco, Theo, mas eu vejo até com naturalidade, porque nenhum time vai ser 100% regular durante toda a competição e durante todo o ano. O Palmeiras ele tá tendo essa flutuação agora. O Palmeiras ficou quantos jogos sem perder uma partida? Perdeu aí, de fato, 2 seguidas, agora também acabou empatando esse jogo contra o Atlético. Mas se a gente analisar e pegar, tudo bem, que o Palmeiras abriu 2-0, dentro da circunstância poderia ter sido um resultado melhor? Sim. Mas se você analisa, por exemplo, aquela tabela lá que você vai fazer um scout, esse jogo eu tenho que buscar ponto fora. Pegar um ponto no Paraná contra o Atlético, matematicamente não é um mau resultado. Ainda mais o Palmeiras que entrou com um time totalmente reserva. Essa molecada do Palmeiras abriu mão de vencer o jogo porque acabou sentando no resultado em determinado momento e o Atlético cresceu. Fez o primeiro gol lá de pênalti com o Vitor Bueno, depois o Vitor Roque acabou empatando e o Palmeiras poderia ter até perdido. Porém, diante do que foi apresentado, abrir 2-0 na Arena da Baixada, eu não acho que seja uma tragédia, não. O Botafogo disparou? Disparou. Mas, naturalmente, o Botafogo daqui a pouco também vai oscilar, Theo. Vai oscilar. E aí é a hora de mostrar quem tem mais garrafa para vender. O elenco do Palmeiras eu acho bem treinado e é um elenco forte. O Palmeiras daqui a pouco, quando engatar 4, 5 vitórias seguidas, ele volta a encostar no Botafogo. O Mano tá 6 rodadas falando que o Botafogo uma hora vai parar e o Botafogo não para. E já vamos falar. Então, o Botafogo. E já a gente vai falar do Fogão. Daqui a pouquinho tem Nadine apita, já quem é maior com o Marcos Assunção. Daqui a pouquinho tem Mengão, já tem Sul-Americana, São Paulo. Segura aí que ainda tem muita coisa aqui no Arena SBT. Não sai não, fica aqui, é jogo rápido. E agora, pessoal, a gente vai trazer aqui a classificação atualizada após um empate do Palmeiras aí com o Atlético Paranaense, né? 2-2 na Arena da Baixada. E o Palmeiras está ali na 4ª colocação com 23 pontos. Poderia estar melhor, né? Poderia estar com 25 se não fosse a arbitragem pífia nessa partida contra o Atlético Paranaense. Então, na classificação aí atualizada, temos o Botafogo em primeiro lugar com 33, Grêmio 26, Flamengo 25, Palmeiras 23 no G4, Bragantino 23, Fluminense 21, São Paulo 21, Internacional 21, Atlético Paranaense 20, Atlético Mineiro 20, Fortaleza 20, Cruzeiro 18, Cuiabá 15, Santos 13, Bahia 12, Corinthians 12, Goiás 11, Vasco 9, América Mineiro 9 e o Coritiba com apenas 4 pontos. Então tá aí a classificação atualizada do Brasileirão 2023. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.